Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O garoto Igor Serrote, lateral direito, pode ser a grande novidade na equipe do Grêmio para o jogo do próximo sábado, 6h30 na Arena contra a equipe do Atlético Mineiro, arrancada do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, Igor Serrote está pulando a fila, o Igor Serrote está deixando para trás o João Pedro, titular absoluto no ano passado, João Lucas, contratado esse ano, vão ficando no final da fila porque Igor Serrote está ultrapassando todo mundo. Esta tendência ganhou muita força durante o jogo treino que aconteceu na manhã desta quarta-feira no CT Luiz Carvalho, vitória gremista por 3-0 contra a equipe do Azures, lá do Paraná. Azures que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Pois o Igor Serrote foi titular de lateral direito o tempo todo, a ponto de o João Pedro jogar como lateral esquerdo. É verdade, houve várias formações, 3 escalações foram colocadas durante o tempo de jogo, mas a principal escalação, aquela usada na parte final do treino, teve Igor Serrote como lateral direito e João Pedro como lateral esquerdo. Depois acabou entrando Lucas Esteves. Informações que circulam nos bastidores dão conta de que o técnico Gustavo Quinteiros está muito satisfeito com o Igor Serrote e o garoto, para a alegria de muita gente, que aposta bastante no garoto, no Igor Serrote. Muitas pessoas lembrando a participação que ele teve na seleção brasileira, naquele sul-americano, sub-20, quando partiu para cima dos argentinos e fez, aliás, uma jogada que resultou de um gol do Brasil. Muita gente, desde então, apostando em Igor Serrote como uma solução para a lateral direita do Grêmio. 3-0 foi o jogo. Na manhã desta quarta-feira, gols do João Lucas, um arremate da entrada da área, um gol do Jardiel, garoto que atuou em várias taças São Paulo, também fazendo o seu gol, e por fim, um gol marcado pelo Arezzo. O Grêmio teve, na parte principal do treino, Thiago Volpi, Igor Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo e João Pedro, depois entrou Lucas Esteves, Dodi, Camilo e Edenilson. Depois entraram Cristaldo e ainda o Monsalve. Na frente, Pavon, Arezzo e Amus. E aqui também cabem algumas observações. O Dodi jogou o tempo todo. Ele foi titular nas 3 equipes que foram colocadas pelo técnico Gustavo Quinteiros nas 3 partes do treinamento. O Dodi estaria também ultrapassando numa linha de preferência ao Camilo, que seria o reserva imediato do Cuéllar. Dodi, portanto, com chances de começar também no próximo sábado contra o Atlético Mineiro. A questão do meia, o Edenilson foi utilizado. O Edenilson não é exatamente o armador. Armadores são, sobretudo, o Monsalve. Cristaldo tem alguma dificuldade nessa função de armador, mas enfim, são as 2 alternativas. O Edenilson, mesmo que tenha começado na equipe principal, depois foi substituído, mas não seria uma tendência o Edenilson começar o jogo. Mais chances neste momento para o Monsalve. Outra informação que é importante que seja dada: o Cuéllar está ainda devendo no quesito da condição física. O Cuéllar não foi participante, não integrou a chamada equipe principal no jogo treino. Não deve jogar no próximo sábado, portanto, contra o Atlético Mineiro. Importante dizer que não participaram do treino por razões óbvias o Vila Sante, que estava na seleção paraguaia, e o Christian Oliveira, estava na seleção uruguaia. Esses 2 estarão, obviamente, que reintegrados ao trabalho e vão começar no sábado, 6h30, na Arena contra o Galo. Mas a grande informação realmente é esta: o garoto Igor Serrote ganhando um espaço de titular na equipe do Grêmio. 3092-4800, 3092-4800, esse é o telefone, hein? E também é o WhatsApp da Saúde e Paz, Medicina e Odonto. Mande lá uma mensagem via WhatsApp para saber das condições que você tem para você e para sua família no plano de saúde da Saúde e Paz, Medicina e Odonto. Saúde e Paz há 25 anos
com a missão de cuidar de vidas. Um jogador que foi muito criticado pelos torcedores gremistas por ter desperdiçado uma grande chance. Lembram? O Grêmio marcou o seu gol de empate no Grenal decisivo do Gauchão e logo depois foi colocada uma bola longa para o Pavon, que simplesmente, com o campo aberto à sua frente, não teve a capacidade técnica de dominar a bola, poderia ali marcar o segundo gol do Grêmio, e aí as coisas poderiam modificar-se radicalmente no Grenal. Saiu debaixo de muita crítica ao Pavon, mas isso não abala em nada o seu conceito junto ao técnico Gustavo Quinteiros. Foi Calhau Dornelles, colega da Rádio Bandeirantes, quem passou essa informação. Está com muito crédito, está com bastante moral junto ao Quinteiros, o jogador Pavon. Será que o Pavon vai acabar ganhando uma posição nessa equipe do Grêmio? Olha, tem gente apostando que ele possa jogar até no lugar do Amuso, jogando pelo lado esquerdo, Christian Oliveira pela direita, ou o Christian pela esquerda, o Pavon pela direita, mas o que eu quero deixar claro aqui, baseado no que disse o Calhau Dornelles, é que não pense que o Pavon está fora dos planos. Pelo contrário, está cheio de moral junto ao técnico Gustavo Quinteiros. Por falar no técnico Gustavo Quinteiros, no estilo do técnico Gustavo Quinteiros, também dos bastidores vem essa informação assim de que há uma certa estranheza dos jogadores em relação ao estilo do Quinteiros, que é mais durão. Assim, a figura que foi criada é a seguinte: o Renato era o paizão, aquele cara que sempre abraçava o grupo, sempre dava espaço para os jogadores, sempre que houvesse algum tipo de erro, ele passava a mão. A figura é a seguinte: o Quinteiros é o meio que tiozão. Ele não é tão flexível assim, não é tão maleável quanto o Renato Portaluppi, e isso está provocando algum tipo de choque interno dentro do vestiário. A própria direção do Grêmio já fez esta avaliação. Alguma resistência. Assim, eu até falei dias atrás, fiz essa observação no programa Os Donos da Bola Rádio, na Bandeirantes. O grupo do Grêmio ficou muito mal acostumado com o Renato. Não é um grupo acostumado a ser cobrado. Aí chega um cara com uma metodologia diferente, tentando impor seu estilo, e aí, claro, eu sei, muitos jogadores não estão mais, mas alguns estão, inclusive lideranças, que dizem, não é por aí. Meio que dão uma luz alta aí para que o Quinteiros modifique o seu comportamento. Eu não sei onde é que isso vai chegar. O que eu sei é que não é uma situação fácil. E normalmente quem vence essas guerras são os jogadores. A não ser que a direção, através do departamento de futebol, dê um amplo respaldo para o técnico. Mas a situação é muito delicada. Fatal Model, o melhor site de acompanhantes do Brasil. Respeito, segurança e dignidade, esses são os valores da Fatal Model, site somente para maiores de 18 anos. O Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, deu uma entrevista no 4D Esportes, que é o canal lá do Rafael Sobis, e um dia da semana o 4D Esportes se dedica exclusivamente a questões do Grêmio. E aí, o Guto Peixoto, diretor de futebol, deu uma entrevista. O Bruno Soares, colega também da Rádio Bandeirantes, faz parte desse programa. E aí o Guto foi questionado a respeito desse estilo do Quinteiros, que incomoda muita gente, aquela questão da ligação direta. Aliás, tá rolando um vídeo aí com os gols do Grêmio marcados contra o Azures. O terceiro gol é aquilo, é a ligação direta. Sai um passe longo lá de trás do Wagner Leonardo para o Pavon no lado direito. Pavon cruza para dentro da área, Arezzo faz o gol. A ideia básica que a gente viu aí nas partidas do Grêmio. Pois essa questão foi colocada pelo Bruno Soares ao Guto Peixoto. Escuta, é só assim que o Quinteiros sabe comandar as suas equipes? Disse o Guto. O time treina várias jogadas por dentro. O que é por dentro? Com a participação dos volantes, com a participação dos meias. Não é ideia do técnico ficar fazendo ligação direta, mas o trabalho é inicial e precisa evoluir. Será que evoluiu? Será que nesses dias de treinamento algumas jogadas por dentro foram ensaiadas pelo Gustavo Quinteiros? Teremos que esperar para ver o que acontece no sábado contra o Atlético Mineiro. Te inscreve aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho. Até a próxima.